Então, o artigo que eu escolhi fala sobre os poderes da administração pública, que foi publicado por Guaraci Francisco Cavalcante. A administração pública, ela detém de alguns poderes para alcançar a finalidade maior, que nesse caso é o interesse público. Como eu coloquei no primeiro ponto do slide, os poderes da administração decorrem da supremacia do interesse público. E outro ponto importante é que esses poderes estão sempre relacionados a deveres. Então, não existe um poder da administração pública que não tenha um dever correspondente. E no fim desse slide eu coloquei uma pergunta: o que acontece se os poderes não atingirem os interesses públicos? Então, nesse caso, se o exercício desses poderes, o administrador, ele não conseguir atingir o interesse público, haverá abuso de poder, como o próprio autor do artigo explica, que na modalidade de excesso de poder, caso ultrapasse os limites de suas atribuições, será vício de competência. E na modalidade de desvio de poder, caso o agente vise finalidade diversa que deve perseguir, é vício de finalidade. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os poderes da administração pública, que são 6. O poder vinculado, o poder discricionário, o poder normativo, o poder hierárquico, o poder disciplinar e poder de polícia. Eu vou iniciar agora com o poder vinculado, que está ligado à atuação da administração pública. Então, o administrador, ele tem obedecer o que a lei determina. Com isso, pode-se dizer que a administração ela não tem total liberdade de ação. Ou seja, ela não é permitido fazer um exame de mérito. A administração pública ela não pode analisar a conveniência e a oportunidade de agir. Isso porque a administração ela fica restrita aos ditames da lei. E se o ato praticado pelo administrador não ter observância de qualquer dados constante na lei, esse ato será nulo, que pode ser observado, reconhecido, tanto pela administração pública ou pelo poder judiciário. Já o poder discricionário, que ao contrário do vinculado, a administração pública ela possui uma maior liberdade de ação, podendo assim fazer o exame de mérito, que é julgar a conveniência e a oportunidade de agir. Só que essa liberdade ela não é total e, de qualquer forma, está submetida à lei, que nesse caso, a lei é apenas uma moldura para o legislador. Agora, sobre o poder normativo, que também é conhecido por poder regulamentar, é o poder que dá a possibilidade do administrador editar atos normativos. Esses atos normativos advêm do poder executivo, ou seja, da administração pública. Esses atos administrativos podem ser regulamento, instituições, portarias, resoluções, regimentos e entre outros. Já o poder hierárquico, ele não está relacionado com a ação da administração pública, mas sim com a sua estrutura, com a sua organização. O poder hierárquico só tem atuação no âmbito de um órgão ou de uma pessoa jurídica. Não há hierarquia entre órgãos diferentes ou pessoas jurídicas diferentes. E o poder hierárquico ela tem algumas consequências, que são o poder de dar ordem, que o seu superior ele tem o dever de ordenar, de dar ordem para o seu subalterno. Então, o seu subalterno ele tem a obrigação, o dever de obediência ao seu superior. O poder de fiscalizar, o de delegar e de vocação, que é retirar do subalterno competência para que seja
exercida pelo superior. E o poder disciplinar, que, como o próprio nome já diz, disciplina, ou seja, pune. Mas esse poder, ele só é permitido punir dois tipos de pessoas: o agente público e a pessoa com vínculo especial com a administração pública. O poder disciplinar, ele é um ato vinculado, o que significa que quando há uma infração, a administração pública ela é obrigada a punir. E agora, por último, o poder de polícia, que restringe, limita os interesses dos particulares para adequar esses direitos particulares em prol do interesse público. Isso pode se manifestar de duas formas: gerais ou individuais. O ato geral é aquele que não tem um destinatário específico. Então, está relacionado com o coletivo. Já o ato individual, como o nome já diz, tem um destinatário específico. Então, é um caso, uma situação concreta de um determinado indivíduo. E o poder de polícia, ele limita os direitos individuais de liberdade e propriedade dos particulares. O professor, ele pediu uma análise crítica sobre o assunto que foi escolhido, o artigo. E, assim, não tem como eu concordar ou discordar sobre o posicionamento do autor. Mas eu tenho um ponto para falar que ele trata do assunto muito superficialmente. E devido a isso, eu não consigo chegar aos minutos desejados pelo professor. Então, como esse assunto ele é de extrema importância para a matéria do direito administrativo, eu vou falar um pouco sobre o assunto, só que fora da base do artigo, sobre pesquisas minhas feitas. E antes de eu começar a falar sobre o poder da administração, eu vou falar um pouco sobre o conceito do direito administrativo. Então, o direito administrativo é um conjunto de normas que vai reger a relação da administração pública, o seu funcionamento e a sua organização. Vai reger a relação da administração pública com seus servidores, com o particular, com as empresas que prestam serviço público. Então, o direito administrativo, ele vai reger a relação da administração pública com qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica. E diferente dos outros ramos do direito, o direito administrativo ele não tem um código próprio. Com isso, o que tem é leis esparsas tratando dos determinados assuntos. Por isso que se fala que o direito administrativo é um conjunto de normas. E encontramos normas do direito administrativo, principalmente na Constituição Federal. E o direito administrativo diz como a administração pública vai funcionar e a sua organização, como ela vai se estruturar. Pronto, agora por fim eu vou falar sobre o poder da administração pública. Esses poderes são poderes que a administração pública possui para desempenhar as suas atividades da natureza administrativa, que são exercidos pelos três poderes que conhecemos: executivo, legislativo e judiciário. De início eu vou dar a diferença do poder vinculado e do poder discricionário. Quando se trata do poder vinculado, a administração pública está atuando de forma vinculada, ou seja, a administração pública ela não tem nenhuma margem de escolha, de liberdade. Ela tem que exercer o poder com base nos termos da lei. Já o poder discricionário é quando o administrador exerce o poder com uma certa liberdade, que significa que quando o administrador for atuar, não precisa
agir exatamente de uma certa maneira. A lei, ela dá para o administrador a escolha de agir. Portanto, o poder ele é limitado. A liberdade, ela não é total. Só que o administrador, ele pode fazer o exame de mérito, coisa que no poder vinculado não existe. Então, o administrador, ele tem o juízo de observar a conveniência e a oportunidade. Então, ele pode decidir a maneira que vai atuar para melhor atender o interesse público. O poder hierárquico é um poder interno. Então, ele serve para aplicar no seu âmbito interno. E ele é exercido em face de seus subordinados. E esse poder ele possui alguns outros, que é o poder de dar ordem, mas não é ordem a qualquer pessoa. A administração pública, ela tem o poder de dar ordem aos seus subordinados. O poder de fiscalizar, só que fiscalizar a atuação de seus subordinados. E o poder de revisar os atos que a própria administração pública praticou ou que os seus subordinados praticaram. O poder disciplinar, ele permite que a administração pública aplique sanções. E só é permitido a sanção ao servidor ou ao particular que tenha vínculo jurídico com a administração pública. E vale falar também que o poder hierárquico, ele gera o poder disciplinar. Mas isso só ocorre quando se trata de punir o servidor público. Já o poder de polícia é exercido em face dos particulares em geral. Com isso, a administração pública, ela cria restrições aos particulares na forma como exercer suas atividades, direitos e os seus bens para proteger os interesses públicos. E o poder de polícia não incide sobre o próprio indivíduo. Algumas características do poder de polícia é sobre a sua natureza. Em regra, ele é preventivo, mas caso o indivíduo ele descumpra alguma das suas regras, o poder de polícia ele age como repressivo, ou seja, ele irá punir. E por fim, o poder regulamentar ou poder normativo é o poder que a administração pública tem de editar seus atos normativos, que tem como objetivo de complementar, regulamentar a lei para ser fielmente executado. Então, esse foi o meu trabalho e obrigada por ficarem até aqui.